Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui na boa companhia do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado pelo querido Chico Xavier. Esse livro, de acordo com o que eu li, é o segundo preferido do Chico de toda a obra dele. Ele escreveu quase 500 livros e mais centenas, acho que milhares de mensagens psicografadas, né, que traziam tanto alento para as pessoas que recebiam. E ele disse que dos livros dele, então de todos, que dos dele e Emmanuel, o que ele gostava mais era o Paulo e Estevão, que eu fiz uma série aqui, a série anterior a esta, que conta a história da vida de Paulo de Tarso, de como é que ele passou de um verdugo, doutor da lei mosaica, que colocava ali na prática, praticava a lei do olho por olho, dente por dente, sem piedade nem misericórdia, como é que ele passou então desse verdugo perseguidor ferrenho dos cristãos ao mais dedicado ali junto com os apóstolos para fazer está passando a Boa Nova, para fazer a distribuição então do Evangelho de Jesus Cristo. E aí esse seria o primeiro livro preferido de Chico Xavier, dele e do Emmanuel, que são os chamados romances de Emmanuel, que eu pretendo fazer todos. O próximo que eu vou fazer é o Há 2000 anos, que conta a vida do próprio Emmanuel quando ele era um senador romano, nessa mesma época em que Jesus Cristo estava por aqui. E o segundo, que ele disse que é o preferido dele, pelo que eu li, ele disse que é o Boa Nova. E aí eu queria saber por quê. É um livro de Humberto de Campos, onde ele traz o que ele chama de folclore do céu. Ele diz que dos milhares de folclores do céu, ele iria trazer 30 episódios. Nós estamos no 15º. O 14º foi então a lição a Nicodemos, quando ele conta ali a passagem em que Nicodemos, que era um dos doutores da lei, que era um dos defensores, um dos aplicadores da lei mosaica naqueles termos, olho por olho, dente por dente, mas apesar disso ele estava ali em busca de querer saber como então adentrar o reino dos céus através dos evangelhos de Jesus Cristo, e veio conversar com ele. Aí Jesus Cristo disse a ele: mas ninguém chega a Deus senão depois de ter renascido. Ele disse: não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Não bastava só interpretar, deveria sentir. Mas em verdade devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. E aí ele não entendeu como é que se nasceria de novo. Até perguntou: porventura devo regressar ao ventre? O homem deve regressar ao ventre da mãe? E aí Jesus Cristo então parou. Ele disse: seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Ou seja, como a própria outra vez ele disse dessa forma, não se deve jogar pérolas aos porcos. E também, como ele já disse que aqui é uma escola, é a mesma coisa de trazer então um teorema de Pitágoras para os alunos do pré-primário, do maternal, que pode se passar ali o ano letivo inteiro insistindo no mesmo ponto, e eles não vão entender porque eles não estão prontos. Então, nesse caso, Jesus Cristo simplesmente parou de explicar, porque se ele não entendia nem o que era da terra, o que dirá quando ele começasse a dizer as coisas do céu. Mas aí ficaram Tiago e André ficaram ali empenhados em obter dele o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. E aí eles entenderam. Ele disse que a pessoa então tem que estar voltando com respeito aos homens. Ele disse: as árvores não renascem depois de podadas. Com respeito aos homens o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste. E aí então aqui ele traz aquele princípio que é tão tranquilo de entender para quem já é mais velho, né? Acredito, espiritualmente, que é a reencarnação, que é quando a gente vê esse mundo assim que parece que é tão injusto, que se a gente não entende que é dessa forma, fica meio difícil até passar por aqui, creio, na minha forma de entender.
E agora o 15º capítulo é a história da Joana de Cusa. Então ela vai ter com Jesus Cristo e vamos ver como é que se passa então a história da Joana de Cusa, que foi uma mártir daquele tempo então. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores, falando então da cidade de Cafarnaum. Joana possuía verdadeira fé, entretanto não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. As contrariedades e padecimentos, então, que ela tinha com relação ao marido. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre os temores dela, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Ela procurou Jesus Cristo então para estar desabafando com ele esse problema então que ela tinha ali com o marido, que não comungava então da mesma crença religiosa que ela. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o amor dele. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se então esse combate sem sangue, um combate frio ali, uma guerra fria, não sei se pode se dizer assim, da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, nos espinheiros, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Então, aquele dizendo que não é possível colher uva nos espinheiros, mas que a gente pode então preparar o solo que produziu cardos. Cardos é uma planta espinhosa, pelo que eu li, que existe ali no leste da África. E então a gente pode preparar esse solo a fim de cultivar nesse mesmo solo que produziu essa planta tão espinhosa, esses espinheiros, cultivar nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida, porque ele está dizendo que se ele não compreende a alma sensível dela hoje, ele vai compreender um dia. Ele está em evolução, como todos nós. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam, mas, pateteando todo o seu estado d'alma, interrogou:
Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância das palavras dele, por que motivo Deus não impõe a verdade e o amor dele aos tiranos da terra? Aqui então, ele dizendo, trazendo então uma analogia aqui, uma comparação. Por exemplo, o que é mais difícil que a gente que a gente estenda então mãos fraternos, aqueles que já estão nas margens seguras do conhecimento com Deus ou aqueles que ainda se debatem entre as ondas da ignorância ou da desolação, fazendo então uma comparação com uma pessoa que talvez esteja se afogando, por exemplo. Qual que é mais fácil a gente ir lá e estender a mão e puxar para fora? Aquela que já chegou às margens seguras, que já tem pé ali para ela, porque ela já está segurando na mão de Deus, ou trazendo para cá porque ela já está ali, já tá dando pé, ou aquela que está ali mesmo se afogando, que a gente, se nós formos lá e tentar buscá-la, a gente pode até ir com ela, porque a pessoa quando está se afogando, ela fica com muita ansiedade, ela fica com muito medo e ela se agarra a qualquer coisa e puxa para ela também, ela nem se deixa ser salva. E aí ele traz mais ainda. Deus, então, ele não deveria então impor a verdade, o amor dele aos tiranos da terra? Por que ele deu livre-arbítrio para cada um? A ficha vai caindo para cada um quando cair. Acho que é isso que ele está explicando aqui, né? Claro que cada um vai pagando pelo tempo, ou pagando, vai esticando mais o tempo de sofrimento aqui num local onde é passageiro, mas como o próprio Jesus Cristo disse, teria choro e ranger de dentes, então não é exatamente o local mais propício para estar se passando muito tempo, para estar se passando uma eternidade inteira. Quanto mais tempo a gente entender as verdades de Jesus Cristo sobre o reino de Deus, mais rápido a gente termina essa passagem. O próprio Humberto de Campos diz então que aqui nós estamos em trânsito, é uma passagem. Então quanto mais tempo menos tempo a gente ficar, melhor para a gente chegar onde realmente vai ser tudo ali, o local onde vai ser mais tranquilo, onde com certeza não haverá toda essa disparidade entre os que já entendem e aqueles que ainda estão começando a aprender. Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Então é Jesus Cristo continuando, ele diz, por que motivo então Deus não fulmina com o raio, assim como por que motivo ele não impõe a verdade e o amor dele aos tiranos? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando ao teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio e, quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama teu companheiro como um material divino que o céu colocou em tuas mãos para quitar-lhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Então, eu acredito que aquele mostrando que a nossa vivência aqui também, aqueles que já estão um pouco, eu acho que Deus é tão magnânimo no amor dele com relação a gente, que assim como ele mandou o próprio Jesus Cristo de volta aqui, uma consciência
tão enormemente assim, que eu acredito, eu já repeti isso no outro vídeo, eu vi uma pessoa que fez uma experiência de quase morte, contando que quando ela voltou para o corpo, ela sentiu como se ela tivesse, quando se coloca a mão em uma luva super apertada, de tão confortável. Aí eu entendo que deve ter sido muito desconfortável para Jesus Cristo voltar a se encarnar, vestir novamente um corpo de carne para estar trazendo os ensinamentos que ele nos trouxe. E se não bastasse isso, tudo que ele passou para nos mostrar, para nos trazer o que ele classificou de não estar substituindo a lei, mas está complementando a lei. Os 10 mandamentos, eles existem e são válidos, porém o olho por olho, dente por dente, ele veio mostrar que não é dessa forma, é de uma forma amorosa. Ele veio trazer o amor incondicional para ser colocado no lugar do a ferro e fogo. E aí então, se Deus vai mandou até Jesus Cristo, eu acredito que aqui também, como ele está dizendo, ele diz assim: vai e volta ao lar e ama teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos. Então, quando a gente está ali passando, especialmente com aqueles mais próximos, com aquele familiar mais difícil, quem sabe não é porque, quem sabe não, toda essa nossa caminhada, quantas vezes nós já nos cruzamos ali atrás, quanto a gente tem de responsabilidade talvez em ajudá-lo a estar entendendo, mas ajudar na forma como ele pode entender, como Jesus Cristo está dizendo aqui, não forçando, não enfiando goela abaixo, tentando enfiar a goela abaixo, porque ninguém enfia. Na verdade é só o nosso exemplo que muda a outra pessoa. Mas então entendendo que às vezes quando a gente já está mais, tem um pouco mais de esclarecimento, a gente deve estar então entendendo que nós também já estivemos a caminhada um pouco mais ali atrás e ter condescendência, não é? Ter compaixão. Acredito que é isso. Joana do Cusa experimentava um brando alívio no coração. Enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, ser fiel. Desde esse dia memorável para a existência dela, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus, como se o ensinamento do Mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma. Considerou que antes de ser esposa na terra, já era filha daquele pai que, do céu, lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios. O espírito dela divisou em todos os labores uma luz sagrada e oculta. Aí então ela entendeu que antes de ser a mulher do Cusa, ela era filha daquele pai que conhecia a generosidade e os sacrifícios e que não teria colocado ela aqui apenas para passar esse sacrifício dessa forma, essa dificuldade, se não tivesse um propósito maior por trás. E assim então ela encontrou essa luz sagrada e oculta em todos os labores do dia a dia e com certeza, especialmente ali na relação com o marido. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que ele possuía de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho que veio duplicar seus trabalhos. Ela, porém, sem olvidar as recomendações de felicidade que Jesus lhe havia feito, transformava suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do companheiro dela. Joana, contudo, se mantinha firme. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades ferinas, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual, numa noite de sombras tempestuosas. Ou seja, aquele que está, como o professor Hélio Couto diz, trafegando na contramão, vai acabar um momento que ele vai dar de frente com alguma coisa, que ele vai
se sair mal. E aqui com ele, a gente vendo então como é que foi a morte dele, torturado pelas ideias odiosas de vingança, dívidas insolváveis, a pessoa vai se enredando em uma teia que vai tirando o ar, vai tirando toda e qualquer oportunidade de ter uma vida boa aqui, né? E até ele diz, ele voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas, a passagem dele, então com certeza não foi das mais fáceis. Sua esposa, todavia, suportou de sabores mais amargos, fiel aos ideais divinos dela, edificados na confiança sincera. Premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Algumas amigas lhe chamaram a atenção, tomadas de respeito humano. Joana, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado, calejando as mãos nos serrotes de uma carpintaria singela e que, submetendo-se ela a uma situação de subalternidade no mundo, se dedicara primeiramente ao Cristo, de quem se havia feito escrava devotada. Ou seja, a gente tem que lembrar que estávamos em uma época então que a mulher não trabalhava. Como é que ela podia então estar descendo ali então e tá trabalhando, tá indo trabalhar? As amigas disseram que ela não devia fazer isso, mas ela disse então, trouxe o exemplo de Jesus Cristo, maior do que ele não houve, que trabalhou e que ela ia se colocar nessa situação de subalternidade no mundo, mas ela primeiro, a dedicação primeira dela era ao Cristo, então isso era segundo plano, isso não conta. Como é que você vai... qual é o trabalho aqui, se o seu trabalho maior é o da sua reforma íntima. Eu acredito que seja isso. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos, para que seu filhinho tivesse pão. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana a conduzia em seu bojo, na qualidade de serva humilde. Uma galera, então, acredito que seja ali um grupo de soldados romanos que então vieram pegá-la ali e levá-la, porque eles então perseguiam naquela época aqueles que estavam com Jesus Cristo, aqueles que defendiam o Evangelho. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio ao lado de um homem novo, que era filho dela. E esse poste do martírio é uma coisa que aparece muito ali no livro de Paulo e Estevão também, foi onde Estevão foi amarrado e depois açoitado, foi apedrejado e morto ali por ordem do próprio Paulo na época então em que ele ainda era um doutor da lei, perseguidor dos cristãos, e esses espetáculos sucessivos do circo, porque era uma forma de espetáculo público. Depois também da passagem de Jesus Cristo, por volta ali do ano de 34, de 34, depois da passagem de Jesus Cristo. Então, como diz também ali no livro Há 2000 anos, eles então eram atirados ali nas arenas, havia as arenas também dos espetáculos, onde eles eram atirados para serem devorados pelos animais famintos, e aí a população ia então ali naquele êxtase, que eu acredito que a gente pode pensar, meu Deus, que coisa absurda. E ainda nos dias de hoje a gente pode ver um pouco disso, trazendo ali para o lado dos animais, quando a gente vê espetáculos com animais, com touradas, em que é o açoite, que é a crueldade contra o animal que faz a população, que faz a multidão então ir ao delírio, que dá prazer para as pessoas verem. Ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura! Exclama um executor das ordens imperiais, ou seja, nega, de olhar cruel e sombrio. Mas a antiga discípula
do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia a Jesus, minha mãe. Então estava ela e o filho dela ali atados a esse poste do martírio, e então esse executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio dizia a ela: abjura, nega o Cristo, nega o Evangelho. E aí o próprio filho dela pediu: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura, por mim que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos da mártir corre a fonte abundante das lágrimas. As negativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, abjura. Então dá para entender até onde foi o sofrimento dela aqui, vendo o próprio filho sendo ali então açoitado do lado dela e pedindo a ela que se ela negar o Cristo, aquele sofrimento acaba. E ela tem que ser forte nesse momento em dobro, não é? Joana ouve aqueles gritos recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe. E vendo seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Então aqui ela tem aquela coisa ali de que aquelas pessoas que falam também nas experiências de quase morte, ou então de muitas vezes que a gente já ouviu dizer que antes da morte, ali nos minutos finais, a gente tem toda a nossa vida desfilando ali na nossa consciência, a gente revê tudo, mas como a gente revê, mas sem tempo mais de mudar nada. E ela aqui repassando tudo isso, ela estava ali, sabia que ela estava nos instantes finais então dessa existência. E aí ela recordou de Maria, que também fora mãe e viu o filho sendo crucificado, e aí ela estava ali vendo o filho dela açoitado do lado dela, e talvez isso tenha trazido, talvez não, isso trouxe conforto para ela, trouxe força, não é? Acima de todas as recordações, como a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente. Então, essa primeira vítima ensanguentada é exatamente o filho dela. Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com aplausos delirantes do povo, os verdugos incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da mártir cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E olha aqui ela mais uma vez trazendo aqui o exemplo que todos eles têm trazido, porque Estevão, quando foi apedrejado também ali pelo próprio Paulo de Tarso, que condenou ele a esse martírio, a essa morte, e depois presidiu o espetáculo, e quando ele descobriu que era o irmão da noiva dele, Abigail, ele ainda disse a Abigail para ficar com ele, para amá-lo, para que ele não tinha raiva dele, ele abençoava a união deles. Ou seja, nesse momento as pessoas mostram o que é, então, tá sabendo o que é amar, entender esse amor que Jesus Cristo veio ensinar. Por que é que as pessoas chegam a ter que dar esse testemunho numa situação assim tão que pra gente parece que é tão difícil de suportar, e eu não entendo, porém
uma forma realmente grandiosa de mostrar que se entendeu, né, essa lição. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então aqui nós concluímos esse 15º episódio e concluindo assim com aquilo então que Jesus Cristo disse também aos discípulos dele ali nos episódios passados, quando ele foi contando para eles como é que seria a caminhada deles de pregação do evangelho, que seria difícil, eles também seriam açoitados, alguns passando pela mais ou menos a mesma coisa que ela está passando aí, mas que ele estaria o tempo todo com eles. E aqui dizendo também para Joana que ele estaria o tempo todo que ele estava com ela, e é isso que eu com certeza trouxe a força para ela suportar esse momento, porque sozinhos a gente não passa, né? É com certeza quando a gente acredita que a gente está indo sozinho, a gente só vê as 2 pegadas na areia, é que Deus está levando a gente nos braços. Então, com certeza a gente está sempre sendo amparados. Então eu deixo aqui esse 15º episódio desse Folclore do Céu trazido por Chico Xavier, por Humberto de Campos através de Chico Xavier, com mais essa lição mostrada dos tempos de Jesus Cristo aqui na Terra, como é que mostrando, trazendo esse verdadeiro manual de instrução para a gente, que por acaso ainda não tenhamos entendido a profundidade da verdade, a profundidade do ensinamento que ele veio nos trazer relacionado ao amor fraternal. Então eu espero que vocês tenham gostado também e espero encontrar vocês para o próximo então episódio, que vai ser o 16º, o Testemunho a Tomé. Até lá, muito obrigada, tchau!